Olá, boa tarde. Às 12 horas e 15 minutos estamos gravando este vídeo. É um vídeo avulso, mas tem alguma ligação com o anterior, né? Nós falamos de Theodor Herzl como sendo a reencarnação de Josué e fundador do Partido Sionista Mundial, do qual ele foi o primeiro presidente. Mas quem governa, de fato, é o clã de Rothschild. Então, curiosamente, as notícias que nós temos aqui hoje se ligam ao Partido Sionista Mundial. Parece que as coisas vão se encaixando. Mas vamos então pedir a vocês que coloquem logo o seu dedinho lá, o Ahavit, como diz o Renato Santos, em hebraico quer dizer like. Não se esqueçam, o like é importante para o YouTube, significa que meu canal está agradando, né? Muito obrigado a todos pelo apoio, principalmente a nossa escola, né, que é curso de Educação Complementar Projeto Caribou. Já temos cartas da Austrália, da França, de Lisboa. Eu fiquei perplexo, né, e donativos. Então, muito obrigado. Não esperava uma repercussão tão grande. Isto é o meu estímulo para continuar fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, graças a Deus, tudo indica que nós estamos dando uma nova visão de verdade. Não importa que o canal seja artesanal, o importante é o conteúdo, não a forma, né? Como eu disse, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, não é o nosso lema. Então, o que é que nós vamos fazer hoje? Notícias do front. Virei repórter. Vendo algumas notícias de fontes extremamente confiáveis. Vocês sabem que eu sei francês, inglês, espanhol e português. Então, tive o cuidado de checar as notícias que aqui nós estamos passando para vocês. Serão algumas notícias. Então, aqui está o professor Marlanf, repórter. O vídeo chamar-se-á Notícias do Front. Primeira, os tanques e caminhões russos passaram a exibir esta semana passada, do dia 7 ao dia 21, as letras latinas V e Z. V de Vitória e Z de Zorro. Em série, um V seguido de um Z. Ou seja, um caminhão que vai à frente tem um V enorme. E outro que vai atrás tem um Z enorme, em branco. E o próximo tem um V e o outro tem um Z. Assim a sequência é V, Z, V, Z. Então, e mudaram de estratégia. Era uma ferradura cercando Kiev, o palácio do governo. Agora eles mudaram de estratégia e fizeram um círculo. Então, o ator, né, está cercado. E ele já está dentro de um kibutz, dentro de um kibutz, nada, dentro de um buraco com a família, com mantimentos e víveres, pronto para resistir, segundo ele, até a morte. Então, agora, o repórter que dá essa notícia vamos dizer assim, absolutamente isento. É o cidadão israelense, residente em Nova York, Renato Santos. Podem ver no canal dele. E a notícia foi estampada no Jerusalém News. Então, ele é judeu, mas é cristão, e geralmente ele pega de preferência, pega todos os jornais, mas pega de preferência os de Israel. E ele mora em Nova York. Então, é ele quem dá essa notícia, e ele estranha. Por que essas duas letras? O que é que elas significam? A notícia foi estampada no jornal Jerusalém News, e a tela corta a cena e ele vai para Moscou. A cidade está em estado de sítio, ou sob lei marcial. Apesar disto, na Praça Vermelha, ele mostra uma multidão apoia Putin, balançando bandeiras russas e cartazes com os dizeres: a Ucrânia é da Rússia. Ao contrário do que supunha e esperava a mídia ocidental. Estaria havendo uma subversão, segundo a propaganda midiática ocidental comprada. Deveria haver uma sublevação que destituiria Putin, de bilionários prejudicados pela queda do rublo. Então, a KGB já enjaulou 5 mil. Já existe 5 mil bilionários presos
E a ordem de Putin é qualquer movimento de qualquer oligarca que faça um movimento contra a guerra da Ucrânia, leva para dentro da jaula primeiro, pergunta o nome dele depois. Então, é estado de sítio mesmo, é lei marcial. Então, agora, o que são as letras V e Z? Que tanto estão nos caminhões e nos tanques que estão na Ucrânia, quanto estão nas bandeiras e nos cartazes da Praça Vermelha em Moscou, mostrando que há uma consonância entre a população da Rússia, na capital, Moscou, quanto a KGB, que deixou que essa manifestação, né, embora em estado de sítio, fosse feita livremente, é pacífica. Então, olha, em estado de sítio, né, sobre lei marcial, não há manifestações. Então, tudo está numa tremenda enrolada. E a Ucrânia é da Rússia, está lá as faixas, né, e o V e o Z em cartazes. Então, não há a menor possibilidade de uma sublevação dos bilionários, porque qualquer movimento a KGB enjaula, já tem 5 mil, né? E então, a primeira noção do Renato Santos foi, por acaso, V e Z são as iniciais de Vladimir Zelensky, o ator que finge ser o presidente da Ucrânia, que foi levado até lá no golpe de Estado do governo anterior, sustentado pelo partido neonazista, o que é um absurdo, já que foram nazistas que fizeram o Holocausto. Mas aí ele diz, mas como é que haveria então uma comemoração na Praça Vermelha dos russos, né, para o quê? Para comemorar o herói, que é o arqui-inimigo, né, dos russos, não faz sentido. Então, e essa manifestação está sob a proteção do Estado. A polícia, a KGB estão em torno, festejando junto. Então, ao contrário do que a mídia está espalhando, Putin está absolutamente seguro e sustentado no poder. Absolutamente. Tanto pela KGB, quanto pela polícia natural, quanto pelo povo russo, que está desde o 1991, né, com o pan-eslavismo, ou seja, os eslavos e a Rússia devem ter uma linha demarcatória que os separe do Ocidente. Então, o leste deve ser separado do Ocidente. Então, esqueci agora o nome dele, que é foi o conselheiro de Putin. Então, ele discutiu com o Olavo de Carvalho, né? Então, o que significa, então, essas letras? Bom, eu tenho uma informação privilegiada. Levantei as minhas antenas, e quando eu levanto as minhas antenas, eu tenho comunicação com outras fontes que não são daqui. E essas fontes, então, disseram o que significa as letras V e Z. Olha, gente, abram bem os ouvidos, viu? Significam Victory over Zionism. Victory, vitória, over, sobre Zionismo, o sionismo. Então a Rússia, em peso, está empenhada em destituir o clã dos Rothschild do poder. Né? O clã sionista, aquele que tomou a Palestina dos palestinos, aquele que é responsável pelas 2 guerras mundiais, então, e que agora forçou Putin porque a OTAN ia invadir, né, a Ucrânia, e de maneira diplomática o George Soros deu 20 bilhões para o golpe de Estado que foi feito ao presidente naturalmente eleito. Então está aqui, então o comboio é VZ, 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 alinhado. E na Praça Vermelha em Moscou, as grandes bandeiras russas e os cartazes VZ. Victory over Zionism, ou zionismo. Vitória sobre o sionismo. Então, Theodore Herzl
ele deve estar se mexendo no túmulo, porque a obra dele está em risco. Essa é a primeira notícia. E aí, ó, não posso desconfiar das minhas fontes, viu? Vem diretamente de Javé. Agora, notícia 2. Essa é mais quente porque continua o vídeo anterior. Falei exatamente sobre isso, né? Theodor Herzl, cujo nome verdadeiro é Benjamin Zev, judeu. Segundo, o presidente da maior nação protestante do mundo, o ZEUA, em um pronunciamento à nação, ele faz todo mês, disse que vencerá a guerra, foi semana passada, e usou uma expressão idiomática, que, segundo Renato Santos, pode ser traduzida de dois modos. Primeiro, com a ajuda do diabo, ou, segundo, como se tivesse a ajuda do diabo, Satã. Parece que ele está do lado negro da força. A imprensa mundial comentou a expressão infeliz. Acha que foi o maior deslize que ele cometeu no governo dele. Olha só, vencerei essa guerra com a ajuda do diabo ou como se tivesse a ajuda do diabo. Não importa, né? É uma expressão idiomática, né? An idiomatic expression. Então, pode ter as duas traduções, mas dá tudo no mesmo. Então, de que lado ele está? Do lado do diabo. Ora, se ele está do lado do diabo, então o outro lado que está contra ele deve estar do lado de Deus. Até porque Vladimir Putin foi levado ao governo com a ajuda do patriarca da Igreja Russa Ortodoxa, que é o mentor intelectual do PAMIAT, que é o partido principal que une os russos. É um partido semi-secreto, né, PAMIAT, cujo lema é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Então, Deus, Pátria, Família e Liberdade. PAMIAT. Dugin, agora me lembrei do nome. Foi Dugin quem era aluno de um professor de Sociologia na Universidade de Moscou, que conhecia Putin. O professor não conhecia e, dentro dessa confusão, assim que Boris Yeltsin foi eleito, então o professor, que era o presidente da PAMIAT, é uma sociedade semi-secreta, e o poder moderador é exercido pelo patriarca russo da Igreja Grego-Ortodoxa Russa. Então, Estado e Igreja estão unidos. Putin tem, portanto, todo o respaldo que ele poderia desejar. E aí, Dugin, nós estávamos aqui na notícia, na época, 1999, Dugin, então, pede uma audiência a Boris Yeltsin, recentemente eleito. Boris Yeltsin disse que concederá, já que a manifestação é pacífica, eles estão ali e só querem meia hora de conversa, então aceita que ele vá para uma conversa de meia hora. Nessa conversa de meia hora, o Dugin, então, diz a Boris Yeltsin que a Rússia está sendo destruída pelos sionistas. Então, o que seria meia hora se torna 1h30 de conversa. Então, Alexander Dugin fica dentro do palácio presidencial com o primeiro-ministro, né, Boris Yeltsin, que depois vai chamar Putin exatamente por indicação do Dugin, que pertence à PAMIAT, e o Putin não pertencia à PAMIAT, sociedade semi-secreta super organizada. Olha, eles têm tudo, eles têm hackers, eles têm polícia secreta, investigadores, eles têm tudo, espiões. É uma organização fantasticamente eficiente e eficaz. Foi essa organização que levou Putin ao poder. E o moderador não é ninguém, nada mais, nada menos do que o patriarca da Igreja Russa Ortodoxa, né? Na época, eu acho que Dmitry II, se não me falha a memória. Então, agora você vê. Então, de um lado, Putin sendo aconselhado pelo patriarca católico, porque a Igreja Russa, a Igreja Ortodoxa é católica, e do outro lado, o presidente americano, Biden, dizendo que vai ganhar essa guerra com a ajuda do diabo. Então, a imprensa toda comentou, diz Renato Santos. Terceira notícia. A Rússia autorizou o Irã a bombardear posições americanas no Iraque. Vocês sabem que Saddam Hussein não quis vender o petróleo aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um rombo de 60 trilhões de dólares. E ele disse que só venderia o petróleo aos americanos se eles pagassem com ouro ou com euros.
A mesma coisa fez Gaddafi na Líbia. Ambos foram mortos pelos americanos. A notícia, a imprensa internacional não disse nada, não divulgou as imagens fantásticas, mas foram 3 dias de bombardeio, 24 horas. É crime de guerra mesmo. E Bush e depois Obama. Então, e aí, o que é que você vai dizer? Em 2 pesos, 2 medidas. Então, o Iraque não foi notícia. Nem os padres de Aparecida disseram que era uma guerra injusta, uma nação grande e bem armada como a Rússia, então atacar a pobre Ucrânia. Eu estou de saco cheio de ouvir, quase que eu não assisto mais a missa de Aparecida, porque toda missa, Dom Orlando Brandes, ou os padres dele, morrendo de medo da mudança, dizem que vamos rezar não pelo fim da guerra, seria justo, mas para que uma nação forte tome consciência de que não tem o direito de provocar essa guerra injusta contra uma nação fraca. Pelo amor de Deus. Eu engulo isso e depois assistir a missa fica difícil para mim, viu? Então, então, agora veja, o Irã é aliado da Rússia. Quem foi que fez os mísseis atômicos que hoje constituem o arsenal do Irã? A Rússia. E é o 4º arsenal atômico do mundo. O primeiro é o russo, o maior arsenal atômico do mundo é o russo, o segundo é o americano, o terceiro é a Alemanha e o 4º é o iraniano. Então são os 4 maiores arsenais atômicos do mundo. O que é que Putin fez? Pediu ao Irã que bombardeasse as posições americanas do Iraque. Ou seja, os falsos governantes do Iraque, na verdade, são bonecos, como o ator aí Zelensky, e o Irã não pensou 2 vezes. O que ele estava era morrendo de vontade de bombardear Jerusalém, Israel. Mas isso não, Putin não vai fazer isso. Então, foi bombardeado. O Iraque está sendo bombardeado. A essa altura, a parte americana do Iraque está sofrendo o bombardeio constante do Irã, então, dos ayatolás. Então, o Iraque, na parte americana, está sofrendo ataque. Agora a coisa complicou, porque agora vai diretamente contra os interesses dos Estados Unidos, que quer o petróleo iraquiano, mas o Irã, que também tem muito petróleo, está tentando destruir as petrolíferas iraquianas para não permitir que o Ocidente fique com autonomia de energia fóssil. Então a guerra começou a se expandir. Parece que vai ser a Terceira Mundial mesmo. E a Síria, convocada por Putin, enviou tropas de um pesado efetivo militar para somarem-se aos russos na ocupação total da Ucrânia. Vocês sabem que os Estados Unidos armaram o Al-Qaeda e aqueles desgraçados, aqueles terroristas que era a islâmica, como é que é? Eu esqueci agora o nome dele, o nome deles, mas que tomaram um pedaço do Iraque e agora estão sendo bombardeados, viu? E Estado Islâmico, então agora estão sendo bombardeados pelo Irã, e a Síria, que foi atacada por eles, foi salva graças à intervenção de Putin. Al-Assad está no poder graças à intervenção de Putin. Os Estados Unidos, pressionados pelo mundo, foi obrigado a ajudar a Rússia a entrar na guerra com uma condição: nós vamos liderar o ataque. Lideraram e aí ganharam a guerra. Então o que tem lá são pequenas cidadelas que estão sendo conquistadas de volta pelo governo de Al-Assad. Al-Assad tem o poder garantido e é um aliado forte da Rússia. Mas ele tem que passar pelas colinas de Golã. As tropas da Síria têm que passar pelas colinas de Golã e pela, como é que se chama? Lá dos falsos terroristas que Israel diz que são terroristas, Então, para evitar que isso seja feito, porque a Síria é vizinha das colinas de Golã, então está bombardeando os palestinos que moram nessa região, além das colinas de Golã, tem uma outra faixa que pertence aos resistentes heróicos da Palestina,
que são chamados terroristas pelos israelenses, estão bombardeando eles com bombas de cálcio, que são mortais. Elas impedem você de respirar. Então, guerra química. Israel está bombardeando, né, as forças palestinas de resistência, separadas de Jerusalém por um muro de aço, né, as colinas de Golã e, não me vem agora o resto, mas está aqui. Então vamos agora ver, para que a Síria não passe por aí, então Israel está bombardeando os palestinos heróicos, os heróis da resistência, com bombas de cálcio que impedem as pessoas terem respirar. E aí vai mulheres, crianças e todo mundo. Isso é o Israel, que o mundo diz que é o maior país democrático do mundo e o país protegido por Deus. Muito bem. Então, de qualquer maneira, essa é uma coisa lamentável, né? Que Israel se preste a isso. Guerra química é crime de guerra. Notícia 4. A Arábia Saudita, que se rendeu à família dos Rothschild, continua bombardeando o Iêmen, coitado, pequenininho, para diminuir o possível levante muçulmano, já que os reis da OPEP, são os árabes da Arábia, os príncipes da Arábia Saudita, se venderam à maçonaria internacional. Então eles são vendidos, são riquíssimos, e aí o Iêmen não se rendeu à maçonaria. Eles têm medo então de que o Iêmen, através dos homens-bomba, então matem os príncipes árabes que construíram, né, palácios e como é o nome lá da grande cidade deles lá aqui. Então eles estão bombardeando o Iêmen. Olha, a guerra está se espalhando cada vez mais. Então há vários países em guerra. Então já dissemos que as bombas de cálcio, a faixa de Gaza. Então as colinas de Golã e a faixa de Gaza estão sendo bombardeadas para dificultar a passagem dos soldados sírios e assim não ajudar os sírios a chegarem, impedir os sírios de chegarem até a Ucrânia e assim ocupar toda a Ucrânia. A ideia de Putin é ocupar a Ucrânia. O que é que ele vai fazer com Zelensky depois, ninguém sabe. Mas, dentro dos muros de Jerusalém, o Knesset, parlamento israelense, pôs em discussão duas propostas. Primeira, que os jovens do partido ortodoxo religioso sejam obrigados, eram isentos, a servir ao exército israelense. Isso causa um problema, já que os ortodoxos acham que a Palestina deve ser devolvida aos palestinos. Então eles não pegarão em armas para matar os palestinos. Logo, agora a coisa pegou. Dentro de Israel, então em Jerusalém, estão divididos. O partido religioso não aceita que a Palestina seja ocupada militarmente pelos judeus askenazes. Então, a proposta do Knesset é que os jovens religiosos peguem armas com os palestinos. Então, a discussão começou na sexta-feira, no domingo, no sábado eles descansam, no domingo, quando voltaram, já disse essa notícia aqui. Então, um dos parlamentares, dos acho que 20 deputados do Partido Ultraconservador, levou o que nós chamamos aqui um berrante, né, que eles chamam de chofar, levantou, tirou de dentro do manto e tocou o chofar. O chofar só é tocado quando se convoca para a guerra ou para um estado de alerta. Estamos em grave perigo. Por quê? Porque além dos jovens palestinos serem obrigados, se passar a lei, a pegarem armas dos jovens israelenses, pegarem armas contra os palestinos, eles não farão isso, eles não matarão os palestinos, eles acham que a Palestina é dos palestinos. Além disso, tem uma segunda proposta. O Muro das Lamentações é a última relíquia do Templo de Salomão. Então, para protegê-lo das intempéries, então, o governo israelense, o primeiro-ministro, decidiu fazer um pequeno templo para proteger o muro. O muro ficará dentro do pequeno templo. E aí, protegido das intempéries, o muro vai resistir mais tempo. E aí, quem quiser botar os papeizinhos, vai poder entrar nesse pequeno templo e colocar os papeizinhos. Só que a lei de Moisés, né, portanto a Torá, proíbe que haja em um culto religioso a união de homens com mulheres.
Ou seja, eles estarão assim revogando a Torá, a lei de Moisés. Aí a coisa complicou. Aí complicou. Então, quando ele tocou o shofar, isso quer dizer que estamos convocando vocês que acreditam em Deus para a guerra. Então, é a trombeta do Apocalipse, segundo o Renato Santos. Então, e aí o que é que vai acontecer? Será que as duas propostas vão passar? Se for, como é que o partido religioso vai fazer para resistir a isso? Né? Mas não vai ficar por nada. Notícia 6. A China cumpre oficialmente as sanções da OTAN sob protesto. Na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ela disse que obedeceria às sanções da ONU contra a Rússia, mas sob protesto. Acha injustas. Mas, de fato, ela está contrabandeando todo o material que a Rússia necessita para construir ogivas nucleares e armamentos e a mídia meios de comunicação, porque a fronteira basta atravessar a linha e está na Rússia. Então o governo chinês, Xi Jinping, diz uma coisa diplomaticamente e na prática ele faz outra coisa. Então isso aí é notável, né? Quer dizer, então ele apertou as mãos de Putin e fizeram um trato, né, de serem amigos sob quaisquer circunstâncias. Ele está cumprindo, viu? Recebe gás da Rússia, toda a energia que ele precisa para a economia chinesa e, em troca, ele está contrabandeando aquele material que a Rússia precisa para continuar fabricando armas e material de comunicação. Então, a notícia é do Renato Santos ainda, que eu acho ele muito bom, porque ele, apesar de ser israelense, tem cidadania americana e a notícia dele é quente. O canal deles vale a pena ver. Agora, tem mais uma coisa. A China, com a União Asiática toda, Indonésia, a Índia, os BRICS, então lançou uma proposta, uma nova ordem econômica mais equilibrada, na qual o dólar e o yuan teriam o mesmo valor e serviriam de moedas para trocas internacionais. Então o dólar deixaria de ser a moeda internacional e seria o dólar e o yuan. Os dois teriam o mesmo valor e quem devesse, se tivesse yuan, então pagaria com o yuan. Se tivesse dólar, pagaria com dólar. Então seria uma cesta, como eles chamam, uma cesta de moedas. Essa é a proposta que a China pretende efetivar, já que ela está hoje mais rica do que os Estados Unidos. Então ela tem mais lastro. O PIB dela é maior do que o americano e ela não tem um rombo de 60 trilhões de dólares. Então isso aqui está deixando os Estados Unidos com um pesadelo enorme na cabeça, porque o povo, né, os estados que tiverem juízo vão aceitar. O RAN está valorizado, né? Os Estados Unidos estão com um rombo e o dólar não tem sustentação nenhuma, só a força militar dele, que agora está sendo desafiada pela Rússia e país após país que está adotando. A Turquia está neutra. Por enquanto a Turquia está neutra. Mas a guerra está pouco a pouco se espalhando e quando se falou que a Amazônia, a família Rockefeller fez um hotel 5 estrelas na Amazônia, sabia? Quem diz isso foi um coronel do Exército que já foi primeiro-ministro no Brasil. Ele disse, há um hotel na Amazônia, eu tive essa notícia pessoalmente, que é 5 estrelas e que só trabalha lá quem é americano, né, ou quem fala inglês fluentemente. Aí você se hospeda no hotel, você tem toda uma programação. Trilhas por dentro da Amazônia, para conhecer a sucuri, para conhecer a mata, aquela mata absurdamente fechada, o sol não passa por ela, né? Para um passeio de barco pelo Rio Amazonas, né? Que os espanhóis chamaram de Mar Doce, Mar Dulce. Então, vamos ver como é que vai terminar isso. Bom, o telefone está me dizendo que está na hora de terminar. Então, ao som do telefone, vamos acabar. Então, será que vai acontecer?
Será que a cesta de moedas vai prevalecer? Está dando uma dor de cabeça danada aos Estados Unidos. Porque os países têm tudo para aceitar. O RAN é mais forte do que o dólar, está totalmente estável, né? Os países que têm mais ouro como lastro são Rússia e China. Então, poderia até então haver, com o final da guerra, uma valorização do rublo, e seria o rublo, o yuan e o dólar. Seria uma cesta de 3 moedas. Tanto fazia pagar com uma como com outra. Essa é a proposta da China para quando o conflito cessar. E aí os Estados Unidos estão de cabelo em pé. Seria uma nova ordem mundial. Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Então, acabam aqui nossas notícias, né? Notícia do Front. Então, obrigado, deem o seu habit, como diz Renato Santos, o seu like, e grato por me apoiarem na nossa escola de complementação educativa, Projeto Caribou, e por todo o nosso canal, né? E por todos os elogios que vocês têm feito ao nosso conhecimento, né? E a nossa maneira de passar para vocês aquilo que eu me sinto na obrigação de passar. Então, até o próximo vídeo.